Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O voluntariado na defesa não funciona, mas o governo quer resolver o problema com um programa de voluntariado. Estávamos em 1993, a guerra colonial tinha acabado há quase 20 anos e esta canção do Rui Veloso expressava o desejo de uma geração de jovens adultos. O de acabar com o serviço militar obrigatório que impunha a todos os que tinham 20 anos e fossem aprovados numa inspeção uma recruta de 3 meses, mais a presença nos quartéis durante vários outros meses. No total, os jovens da altura passavam entre 12 a 15 meses no Exército ou 18 a 20 meses na Força Aérea e na Marinha. O serviço militar obrigatório foi, entretanto, extinto em 2004 e, ao longo do século XXI, as Forças Armadas entraram num plano secundário das preocupações políticas e dos cidadãos. O resultado está à vista. A sua operacionalidade reduziu-se e, em vez dos 80 mil efetivos que havia nos dias da canção do Rui Veloso, hoje temos menos de 25 mil. Ou seja, menos do que está fixado como necessidade mínima pelos diferentes governos, ou seja, entre os 30 e os 32 mil efetivos. A crise na relação com os Estados Unidos e os seus reflexos na NATO e o regresso da guerra à Europa, com o ataque da Rússia à Ucrânia, emitiram sinais de alarme sobre a fragilidade da defesa europeia que, entretanto, se consumara. Em todos os governos da Europa, a questão militar ganhou uma visibilidade esquecida desde os tempos da Guerra Fria. Numa entrevista à SIC, o Ministro da Defesa, Nuno Melo, deu-nos conta de que alguma coisa estava a mudar na atenção prestada pelo Governo às Forças Armadas, embora sem associar a mudança ao novo contexto da segurança europeia. As Forças Armadas não foram uma prioridade do poder político nos últimos anos, mas em 10 meses fez o que não foi feito em 8 anos. Nós começamos por, quando verificamos que os efetivos nas Forças Armadas foram caindo daquele que era o valor considerado como ideal pelo poder político, entre 30 e 32 mil militares para cerca de 22 mil militares há 10 meses atrás, nós começamos por perceber o óbvio. É preciso dignificar as Forças Armadas, ter em conta, compensar a chamada condição militar, os sacrifícios que os militares são obrigados a suportar por essa circunstância de serviço à pátria. Mas melhorar salários e responder à natureza da profissão militar é pouco. O efetivo das Forças Armadas aumentou no ano passado ligeiramente, mas não o suficiente. Não há, assim, tantos voluntários como os que seria necessário. O Governo lançou um plano para chegar aos 27 mil militares em 2030, mas nem isso chega. É então que surge o anúncio do programa Defender Portugal, destinado aos jovens de 18 a 23 anos, com uma duração prevista entre 3 e 6 semanas, em regime de voluntariado, com um pagamento de 439 euros e oferta da carta de condução. Objetivo? Suscitar a atenção e atrair mais jovens para as Forças Armadas. Será isto suficiente para equilibrar os déficits pessoal dos 3 ramos das Forças Armadas? Oportunidade para falarmos com o general Pinto Ramalho, militar da Arma de Artilharia, com um longo currículo e a participação em vários cursos em Portugal e no estrangeiro. Pinto Ramalho foi adjunto do chefe de gabinete de Ministro da Defesa, chefe do Estado-Maior do Comando Operacional das Forças Terrestres, diretor-geral da Política de Defesa Nacional do Ministério da Defesa, diretor do Instituto de Altos Estudos Militares e do Instituto de Estudos Superiores Militares. Foi ainda chefe do Estado-Maior do Exército entre 2006 e 2011. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Sr. General Pinto Ramalho, em primeiro lugar, muito obrigado por vir ao P24. É um prazer tê-lo aqui connosco para discutirmos, enfim, e analisarmos este programa Defender Portugal, que tem entre os seus objetivos o propósito de reforçar a ligação entre as novas gerações, o seu país e a instituição militar. O Sr. General diria que abrir os quartéis a jovens entre os 18 e os 23 anos, entre 3 a 6 semanas, é uma boa maneira de garantir estes objetivos, ou seja, a tal ligação entre as novas gerações, o seu país e a instituição militar? Não me parece. O que me parece realmente que abre, enfim, um conhecimento das Forças Armadas, é realmente uma pedagogia consistente nas escolas e nas universidades sobre a defesa militar, sobre a defesa nacional e a importância das Forças Armadas. Não é isso que temos visto? Temos visto, pelo contrário, um certo alinhamento destas matérias
E, portanto, não é realmente com iniciativas desta natureza, das quais não passam de intenções, porque o que nós estamos a ouvir é uma resolução que propõe ao Governo para estudar e para propor um programa para resolver um determinado problema. Ora bem, o problema não se resolve com iniciativas, digamos, bem intencionadas e, portanto, e com intenções, como eu li aqui na comunicação social, que é a coisa que tenho disponível, dizer que os jovens acompanhavam os militares nos contactos com as populações e tal. Não é isso que está em causa. O que está em causa é a falta de recursos humanos para as Forças Armadas e um princípio que não pode ser esquecido. Nós estamos a ouvir falar em investimentos da defesa, 5 mil milhões, novas capacidades, e há uma questão que é inultrapassável. Não há novas capacidades sem recursos humanos. E a carência de recursos humanos nas Forças Armadas vem desde que eu saí do ativo, não é? Já existia na altura, mas de uma forma acentuada desde 2011, em que depois da Troika nós tivemos uma quebra de efetivos absolutamente radical e gravosa. É só o problema, mas explico uma coisa. Este programa, ou pelo menos este esboço de programa, porque de facto nós ainda não sabemos exatamente, como o Sr. General disse bem, não sabemos exatamente os seus contornos, quais são as suas ações, mas esta tentativa, portanto, de seduzir, deixe-me usar esta expressão, os mais jovens para aquilo que são as Forças Armadas e a sua importância e a ligação que têm com o país, não pode ser uma maneira de, a médio prazo ou até mesmo a curto prazo, fazer com que haja mais pessoas... Mas eu vou pôr a questão de uma forma muito, muito clara, muito objetiva. O que é que isso traz diferente da situação que vivemos hoje? Há algum militar nas Forças Armadas que tenha sido buscado a casa? Não são todos voluntários? Portanto, não é o princípio do voluntariado, não é realmente a base do nosso recrutamento? Portanto, o que é que está em causa? Quer dizer, o que é que nós vamos fazer agora, de novo, para melhorar aquilo que é a realidade? Quer dizer, o voluntariado é a base das nossas Forças Armadas. Qual é o problema? Não há voluntários. Mas, portanto, o que nós temos aqui um problema é que a juventude não adere às Forças Armadas, não adere à carreira militar, não vem para, como se costuma dizer, não vem para a tropa. E, portanto, há carência de efetivos. Portanto, qual é a razão? Qual é a razão? Sua opinião, qual é a razão? Olha, a primeira reflexão que devíamos fazer é a seguinte. Como é que chegámos aqui? Chegámos aqui porque na Troika, de repente, enfim, um dos ministros disse, olha, nós temos que cortar 2.000 efetivos. Qual era a razão? Cortar 2.000 efetivos. Depois houve um ministro que disse que as Forças Armadas deviam ter 30.000, 32.000 homens. Não se sabe bem porquê, qual foi o fundamento deste raciocínio. E depois houve o problema das finanças que, ainda hoje, ainda este ano assistimos as Forças Armadas a proporem um objetivo de forças para o ano que vamos entrar e as finanças a cortarem esse número de efetivos perante o ambiente internacional que temos. Portanto, o corte permanente dos objetivos estruturais foi uma realidade. Quer dizer, eu costumo dar este exemplo. Quando estava no ativo em 2011, quando saí, o Exército tinha 24.500 homens, 2.000 civis e cerca de 13.500 a 13.900 praças. Hoje o Exército tem cerca de 13.000 homens e 5.000 praças. Portanto, o que é que realmente estamos à espera? De que é que estamos à espera para discutir este assunto de uma forma realmente responsável e não com iniciativas bem intencionadas? Quer dizer, nós não discutimos ainda em Portugal a questão de como é que se resolve este problema. Este problema pelo voluntariado, não vamos lá. Quer dizer, temos de ter a coragem de dizer assim, é preciso que os cidadãos prestem um serviço militar à República, um serviço nacional à República, que pode ter duas vertentes, pode ter uma vertente militar, armada, e uma vertente não armada. Mas tem que haver aqui um forcing qualquer. O Sr. General está a defender de alguma forma, portanto, um serviço nacional de cidadania, como o que existe na Áustria. Em que, enfim, os jovens têm que prestar o serviço à República, como diz, e podem escolher entre a educação... E a voluntariado, para mim, aí está, e o cidadão opta ou vai para o serviço armado ou o serviço não armado. É claro que o serviço armado tem menos duração, o serviço não armado tem maior duração, no serviço armado tem todas as benesses, no serviço não armado não tem benesses nenhumas, eu tenho um cumprimento. E isto, portanto, seria realmente, digamos, aquilo que seria a base do recrutamento, porque nós não podemos esquecer que foi exatamente o serviço militar obrigatório que era a base do recrutamento dos contratados e dos voluntários que vinham para as Forças Armadas, designadamente, e para o Exército em particular, que o Exército é crítico em termos de recursos humanos. E, portanto, é aqui que nós temos de discutir, quer dizer, temos nós de discutir concretamente o que é que vamos fazer. E não dizermos, como é vulgar a ouvir-se, dizer, e tal, não, o serviço militar obrigatório está ultrapassado. Está, efetivamente, como nós o conhecemos. Mas há outras modalidades, há outras maneiras de o fazer, aliás, estamos muito mais avançados em termos daquilo que é hoje a instrução militar e a relação dos militares dentro dos quartéis e dos jovens dentro dos quartéis. Portanto, isso não é o papão do serviço militar obrigatório do tempo da guerra colonial.
Não é isso, não pode ser argumento. E só para terminar, e também não pode ser argumento dizer que não está esgotado o atual modelo. Está efetivamente esgotado, porque a verdade é que nós não vemos inverter este processo. Quer dizer, e realmente, do ponto de vista político, nós vemos estas iniciativas bem intencionadas, eu acho que sim, acho que é uma boa intenção, mas são irrealistas. E, portanto, este assunto não está a ser discutido estruturalmente. E repare, foi discutido estruturalmente na Alemanha e em França, e muito concretamente diz, quer dizer, é preciso 20 mil voluntários. Se não houver 20 mil voluntários, o computador escolhe os que faltam. Quer dizer, é o serviço militar obrigatório encapotado, não é? Mas isto diz-se na Alemanha e diz-se em França. Em Portugal isto é absolutamente um anátema. Quer dizer, falar nisto é uma coisa realmente contra a natura. Não é possível falar nisto. Mas a realidade está aqui. A realidade está que nós temos necessidade de recursos humanos até para cumprir um sistema de forças que está aprovado e que não conseguimos concluir. E não o podemos fazer se não tivermos gente. Agora, é preciso realmente criar condições para a atratividade para as Forças Armadas. E realmente, quer dizer, é preciso ter a coragem de fazer uma coisa que, enfim, que é costume dizer-se, mas que não se pratica. É preciso tratar de forma diferente aquilo que é diferente. E os militares são diferentes dos funcionários públicos. E são diferentes dos polícias. E não quer dizer que não estou aqui a pôr não estou a baixar, digamos, a dignidade de qualquer uma destas funções. Mas os polícias são polícias, os guardas nacionais são da Republicana, são a Guarda Nacional Republicana, a Polícia Judiciária é a Polícia Judiciária, e nós não podemos andar aqui a igualizar a militares e elementos das forças de segurança. O que é diferente tem que ser tratado diferente. Nós temos um aspecto que era o aspecto diferenciador, que era a condição militar. A condição militar está esbatida, está repetida, está replicada. O atual governo diz, portanto, que, enfim, nos últimos 10 meses que se preocupou não apenas em dar respostas, portanto, a essa condição militar, como houve aumentos significativos em todas as categorias do pessoal das Forças Armadas. Não, desculpe, isso não é verdade. Isso não é verdade. Houve realmente aumentos na base da pirâmide, sobretudo nas praças. Nós até estamos, enfim, com um problema grave, porque é realmente o leque salarial. Nós, neste momento, temos um general a vencer com descabos, digamos assim. O leque salarial está absolutamente esmagado. E há um outro aspecto que também, enfim, é absolutamente perturbador de todo este processo e é realmente impeditivo da retenção, até no quadro permanente, que são as pensões. As pensões, quer dizer, o facto do sistema de pensões dizer a um cidadão que daqui a 40 anos tem 40% da pensão, falo pensar à meia da carreira. E se nós pensarmos, por exemplo, que um general daqui a 40 anos, aliás já temos exemplos desses, tem uma pensão de determinado valor e que a sua pensão de sobrevivência que passa para a viúva se calhar não lhe dá para viver, se calhar fica a 20% do seu vencimento, temos que pensar que realmente o fator das pensões é um aspecto que é extremamente negativo e penalizador da retenção. Mas eu, quer dizer, quando digo que é preciso tratar de forma diferente aquilo que é diferente, é preciso olhar para a condição militar e dizer é preciso dignificar a condição militar. E dignificar e reconhecê-la. E não é depois dizer que, mas agora vamos igualizar o serviço policial com a condição de polícia e tal, e ao fim e ao cabo estamos todos iguais na mesma. Sim, mas de qualquer forma, deixe-me fazer-lhe uma pergunta, Sr. General, tem a ver com uma questão que colocou no princípio da sua intervenção. Enfim, nós vivemos, de facto, muitos anos em que os assuntos militares eram uma questão de segundo ou terceiro plano naquilo que era a prioridade política e da atenção dos cidadãos. Mas nós, atualmente, vivemos outra vez, portanto, um momento, enfim, dada a conjuntura geopolítica internacional que nós vivemos, na qual, portanto, os assuntos da segurança voltaram a estar em cima da mesa, portanto, na primeira linha das prioridades. Isso não ajuda, portanto, isso não está a fazer com que o Governo e o Ministério da Defesa tenha, portanto, a noção de que é uma prioridade encarar os problemas dos militares? Eu acho que tem razão quando diz que os assuntos da defesa estão, neste momento, a entrar pela televisão, entrar em casa dos portugueses todos os dias, a todo momento, com a guerra da Ucrânia e a guerra no Médio Oriente. Mas eu pergunto, por exemplo, se este debate tem sido seguido pelos responsáveis políticos. Quer dizer, foi realmente feito agora um investimento fruto das condições, enfim, necessárias de resolver, enfim, as nossas responsabilidades para com a NATO e, enfim, o nosso investimento dos 2% e dos 3,5% e de mais 1,5%. E, portanto, estamos a ter o reflexo exatamente dessa necessidade de investimento. Mas, como lhe disse, e o que é que se está a fazer em relação ao pessoal? Quer dizer, o debate não pode ser um debate sim senhor, nós até temos uma situação particular. O Portugal é dos países que mais adere, que mais apoia, inclusive, a Ucrânia e a intervenção na Ucrânia. Mas, por exemplo, como lhe disse há pouco, não se pode falar em serviço militar ou em serviço à República obrigatório, porque isso é realmente uma coisa que nenhum partido político quer pegar. Pega realmente nestas questõezinhas de serviços voluntários,
E é escusado utilizar a palavra voluntário porque ela está esgotada, como eu disse no princípio. Todos os militares que estão nas Forças Armadas são voluntários. E são precisos muito mais. O Governo, portanto, prevê que haja um aumento de 3.700 militares até 2030. Mas já agora, João, o que acha que seria o número mínimo desejável nas nossas Forças Armadas, que está atualmente os 25.000? Não posso falar pela Força Aérea nem pela Marinha, porque, enfim, tem as novas capacidades e há novos sistemas de armas que vêm, mas um estudo relativamente recente feito para o Exército, na perspectiva daquilo que é o sistema de forças aprovado, das 3 brigadas e do rácio operacional logístico e, enfim, de capacidades que eventualmente nós conhecemos, o Exército devia ter à volta de muito perto dos 32.000 homens. Só o Exército, portanto. Só o Exército. Muito perto dos 32.000 e mais 2.000 civis. Porque há funções que podem perfeitamente ser, podem e devem ser feitas por civis. Nós tínhamos, enfim, e agora menos, mas tínhamos nas oficinas de material do Exército, aquelas que estavam ali em Monsanto e que agora estão em Benavente, tínhamos inúmeros artífices civis que eram realmente elementos absolutamente indispensáveis e absolutamente essenciais na recuperação de material, porque tinham know-how, tinham conhecimento, tinham a prática e eram realmente elementos essenciais na recuperação e na manutenção de determinados equipamentos. Porque realmente nós não podemos ir aqui, como se costuma dizer, ao mercado civil reparar um carro de combate, não é? Portanto, ou nós o reparamos ou tem que ir para a fábrica, não é? Portanto, ou temos capacidade logística desse escalão a esse nível para poder reparar, ou então não temos, ou não o conseguimos fazer. Mas, de qualquer forma, portanto, já em síntese, é uma última pergunta que lhe coloco, seja, não, na sua perspectiva, portanto, esta questão do programa Defender Portugal com este regime de voluntariado, nem sequer é um bom princípio de conversa, um bom princípio de discussão sobre aquilo que são as necessidades reais das nossas Forças Armadas. Não é, até porque eu pergunto, quer dizer, acha que algum dos ramos, neste momento, tem disponibilidade, quer de recursos humanos, quer de tempo, para dar a acompanhar meninos que vão estar 3 semanas ou 6 semanas para depois não irem à sua vida com uma carta de condução e 430 euros? Quer dizer, 6 semanas, acha realmente que as Forças Armadas têm recursos ou devem empenhar recursos numa coisa destas? Quer dizer, a gente pode perguntar, mas então estes jovens, o que é que contribuem para as Forças Armadas? Quer dizer, empenham meios das Forças Armadas, o que eu vi são, num cálculo feito para 2.000 jovens, eram 4,5 milhões de euros. Portanto, quer dizer, eu interrogo, mas o que é isto? Quer dizer, o que é que nós pretendemos obter com isto? Quer dizer, eu acho que também foi feito um plano de sanidade, um plano de saúde mental para as Forças Armadas, se calhar temos que fazer mais planos de saúde mental para outras áreas, porque realmente, quer dizer, de intenções está o inferno cheio, não é? De boas intenções está o inferno cheio. Eu também pergunto, quer dizer, ao longo deste tempo todo, nós ouvimos o anterior Presidente referir as Forças Armadas e tudo mais, mas eu nunca vi, não vi da parte do anterior Comandante das Forças Armadas qualquer ação direta, significativa, na alteração das condições, enfim, que temos vindo aqui a referir ao longo desta nossa conversa, não é? Vi realmente grande preocupação e a resolução de situações relativamente a magistrados, relativamente a professores, não vi realmente em relação aos militares. Só para terminar, há 4 corpos especiais que deviam ser tratados, desde o Estado, tratados de forma especial. Os militares, os embaixadores, os magistrados e os professores universitários. Eu pergunto-lhe se realmente não há aqui uma discriminação negativa quando se olha para estes corpos especiais em relação aos militares, não é? Muito bem, fica a sua pergunta para a reflexão, para a continuação da reflexão, que será sem dúvida importante nos próximos tempos. Senhora Jornal, muito obrigado por ter vindo ao P24, foi um prazer tê-lo aqui connosco. Até uma próxima. Foi um gosto e foi um prazer também esta oportunidade para desabafar. Comportamentos dolosos e que ponham em causa a dignidade humana, do ponto de vista disciplinar, terão apenas um único caminho. Através da Inspeção-Geral da Administração Interna, e eu próprio temos vindo a tomar medidas, não só neste caso como outras, que são medidas de suspensão e, naturalmente, quando a prova está confirmada e efetivada relativamente aos comportamentos, o lugar certo é a expulsão. A reação do Ministro da Administração Interna, Luís Neves, ao escândalo da esquadra da PSP do Rato, em Lisboa, não podia ser outra. Mas talvez não seja o suficiente. As suspeitas de tortura e violação perpetradas por agentes policiais deixaram de ter como alvo 2, 3, 5 ou 7 agentes. O Ministério Público emitiu ontem mandatos de detenção a mais 15 polícias e a um civil. Estavam em curso 30 buscas, 14 domiciliárias e 16 em esquadras da Polícia de Segurança Pública.
Juntando os 15 polícias detidos ontem aos 2 detidos em julho do ano passado e a mais 7 das esquadras do Rato e do Bairro Alto em março deste ano, já vamos em 24. Ou seja, não se trata de alegados crimes isolados. Trata-se da suspeita de uma organização criminosa instalados em esquadras do centro da capital de Portugal. Tanto como a expulsão, caso os crimes se confirmem, é importante saber como tudo isto foi possível. O P24 regressa amanhã. Tenham um bom dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.